Oi, gente, vamos começar nossa leitura bíblica. Vamos evoluir aí no conhecimento da palavra. Então, teve a introdução, eu expliquei para vocês exatamente qual é o objetivo de nós estarmos compartilhando e lendo junto a Bíblia num plano de 365 dias, só que lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então, dia 1, a gente vai começar de Gênesis, de 1 a 4, tá bom? Então, só lembra que toda reflexão, meditação e estudo da palavra, você tem que fazer paralelo. Aqui a gente vai ler junto, tá? A gente vai completar a leitura da Bíblia em 365 dias em ordem cronológica. Então, eu vou ler na versão a mensagem, eu tenho várias Bíblias aqui, mas essa Bíblia ela é uma linguagem bastante acessível e bastante fácil de entender. Então, Gênesis, em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas, e Deus disse, luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse, firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. E assim se fez. E deu ao firmamento o nome céu. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, segundo dia. Deus disse, separem-se águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar. Apareça o continente, e assim se fez. E ao continente Deus chamou terra. E chamou o oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, terra, cubra-se de vegetação, produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente de todo tipo e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. E Deus disse, astros, apareçam, brilhem no firmamento do céu, separem o dia da noite, distingam as estações, os dias e os anos. Astros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes astros, o maior para tomar conta do dia e a menor para tomar conta da noite. E fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quarto dia. Deus disse, oceano, encha-se de peixes e de toda a espécie de vida marinha. Pássaros voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom e então as abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos, pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quinto dia. Deus disse, terra, produza vida, de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens, de toda espécie. E assim se fez, animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e de insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea. E então os abençoou, cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. Sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois Deus disse, dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra e todo tipo de árvore frutífera, é para que se alimentem deles, para todos os animais e pássaros e tudo que se move sobre a terra e que respira. Dou tudo que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que ele havia feito. Era tudo tão bom. Tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, sexto dia.
A gente vai entrar no segundo capítulo, tá? O céu e a terra foram. O céu e a terra foram assim concluídos até os últimos detalhes. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra. Eu acho legal às vezes fazer o que mais chama atenção. A gente não vai fazer estudo nem meditação. Isso é pessoal de cada um. Você pode pegar e aí cada parte fazer um estudo, pegar uma bíblia de estudo, pegar o próprio discipulado da sua igreja, enfim. E ruminar mais, né, e processar mais toda essa informação. Mas aqui me vem à memória, né, muitas coisas. Primeiro, o poder da palavra, né, porque Deus nos fez a imagem, né, para refletir a natureza dele e nos fez a semelhança de Deus, né. E o poder que a palavra de Deus liberada, o comando que Deus dá, tem. E eu creio que isso a gente tem que ter muito claro do quanto isso reflete sobre a nossa vida. Então isso me chama muito atenção, né? E sobre assumir o comando, né? Sobre nós assumirmos o comando. Isso é tão claro aqui. Claro que cada versão vai colocar de um jeito, né? Mas assumam o comando. Sejam responsáveis, né? Por todo ser vivo que se move sobre a terra. Isso é muito grande, né? Pra gente conseguir entender. E aí no 2, né, que eu tava aqui, e aí no sétimo dia ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que ele descansou da sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Essa é a história de como tudo começou, dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra. E não havia ninguém para cultivar o solo, toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou sobre suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden corre um rio que irriga o jardim e dali se divide em 4. O primeiro chama-se Pison e corre desde Avilá, lugar em que há ouro. O ouro dali é de excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion e ele corre desde a terra de Cuxi. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden para que ele cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. E o Eterno ordenou ao homem: você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E o Eterno disse: não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome lhe daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. Olha o nível de autonomia. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu, aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse ali num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então apresentou-a ao homem. E o homem disse: até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa e os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gente, aqui me vem tanta coisa desses anos de conversão, quantas ministrações, revelações, quanta luz, né? Já recebi sobre essa passagem, mas interessante, né? Muita coisa dos dias de hoje que entra em conflito com isso, a gente vê aqui a verdade absoluta, né? Existem coisas que são relativas e o Espírito Santo nos revela, né? E existem coisas que são absolutas. Então aqui o homem e a mulher, né? Isso é tremendo. O homem, Deus fez a mulher para o homem para a mulher, e isso é ponto pacífico aqui, né?
E essa questão de unir-se, né, o homem à sua mulher, e essa questão do homem se unir com a mulher para ser completo, né? Então a gente vê que quando o homem diz, né, até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então a gente vê que faz todo sentido, tem toda a conexão isso, né? Assim, aqui tem muita coisa, gente. Eu vejo que a gente aqui em casa é apaixonado por história, né? E a gente vê o Império Antigo, estudar os mapas antigos e ver a mudança que teve a nível de mapa, de nomes, né? Mas você saber que tudo isso é real, que isso tá na linha do tempo, e você ir lá e olhar os lugares, olhar onde tá tudo, onde tá o Rio Pison, onde tá todos esses rios, né? O Rio Tigre. Vocês é até interessante, quem tiver aqui, quem for estudar, dá uma olhada nos mapas, pega, se a sua Bíblia tem, você olha, né, investiga, dá uma olhada nisso, se aprofunda nessas questões, né, é importantíssimo. A questão também, meu pastor sempre fala, né, o limite que te limita é o mesmo que te protege. Então Deus colocou ali um limite, né, colocou ali deu um comando, deu liberdade, deu autonomia, mas ao mesmo tempo deu uma ordem, uma restrição e colocou até onde podia ir, né? E essa questão da rebeldia, né, de não se submeter, de não obedecer, da curiosidade, de distorcer, que a gente vai ver mais pra frente, né? Isso tudo a gente pode trazer para a vida, gente. Aqui tem muita reflexão, muita coisa. Então, com certeza você vai ter aí uma revelação de Deus íntima, profunda. Assim como eu também vou meditar aqui, né? E Deus vai trazer um insight ou vai trazer alguma coisa pontual sobre algo que a gente tá lendo. Agora a gente vai ler o 3, porque a gente vai terminar o 3 e o 4, tá? Então, a serpente era inteligente, era mais inteligente que outro animal selvagem que o Eterno havia criado. E ela disse à mulher: será que entende direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu: claro que não, temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento que vocês comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade, serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, o bem, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido, e ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus, então costuraram umas roupas provisórias, feitas com as folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores, não queriam se encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, então eu me escondi. E o Eterno disse: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te proibi de comer? E o homem respondeu: a mulher que tu me deste para ser minha companheira me deu do fruto da árvore, sim, eu acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher: o que foi que você fez? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu acabei comendo. Então o Eterno disse à serpente: por ter feito isto, você será amaldiçoada, mais que o gado e os animais selvagens. Amaldiçoada para rastejar e comer o pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E ele disse à mulher: multiplicarei suas dores de parto, você dará à luz a seus filhos em meio a dores, você vai querer agradar o seu marido, mas ele governará sobre você. E disse ao homem: por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que eu proibi de comer, não coma dessa árvore, até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato, e para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher, vai suar na lavoura de manhã cedo, até bem tarde, até que você volte para a terra morto e enterrado. Você começou como pó, e como pó você acabará. O homem conhecido como Adão deu o nome de Eva à sua esposa, porque ela foi a mãe de todos os que vivem. O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. E o Eterno disse: o homem tornou-se como um de nós,
capaz de conhecer todas as coisas, tanto bem quanto mal. E agora? E se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca! Isso não pode acontecer. Por isso o Eterno os expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, a mesma que eles haviam sido feitos. Ele os tirou do jardim, deixou um anjo querubim de guarda no lado leste e uma espada de fogo se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. Gente, aqui é também tremendo, eu não sei vocês, mas quando eu tô lendo, muitas coisas estão se movendo dentro de mim. Primeira é como a mulher distorce, né, o que ela vai falar. A gente precisa estar muito atento a isso, né? Porque quando a serpente pergunta, ele disse que vocês não comessem de nenhuma árvore, ela falou, não, claro que não, a gente tem permissão de comer de todas, só a árvore do meio, né? Ele disse, nem mesmo toquem nela, isso não é verdade, né? Então foi uma meia-verdade, você vê que meia-verdade não é uma verdade absoluta e transforma aquilo que foi dito numa mentira, né? Porque assim, uma meia-verdade não é uma verdade, então acaba se tornando uma mentira. Outra coisa também é o quanto a mulher ela foi pega, né, por uma voz e a falta de confiança, de fé em Deus, né, do absoluto de Deus, né, e a questão do fruto ser apetitoso, né, e ela pensou também na possibilidade de conhecer todas as coisas, mas não pensou na consequência disso, né, como você tem muito mais autonomia, poder de decisão, você vai conhecer o bem e o mal, mas isso tem consequências, porque você pode acabar escolhendo o mal, sendo que antes eles iam viver só com as coisas boas, né? É onde a gente vai estar na eternidade. Mas são muitas coisas aqui. E também me mostra que o cuidado de Deus, porque os homens, eles tiveram medo, né? Não medo de Deus, eles ficaram com medo, nós temos certeza, pelo que eles fizeram. E eles tinham costurado com folhas de figueira, roupas provisórias, né? E o cuidado de Deus, né? Porque Deus, ele fez para a mulher e para o homem roupas com, aqui diz assim, ó, com... Quer ver? O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. Então ele segue cuidando dos dois. E a preocupação deles comerem da árvore da vida eterna, né? Sendo que eles ali estavam em pecado, em desobediência. E lá na frente poderiam tomar inúmeras decisões erradas e viver para sempre. Imagina que coisa, né? Então... Sim, o cuidado de Deus em tudo, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu. E aqui também, bom, tem muita reflexão aqui. Aí você vai fazer as suas aí. Capítulo 4. Adão deitou-se com a sua esposa Eva. Ela engravidou e teve Caim. E disse, tive um homem com a ajuda de Deus. Ela teve outro filho que foi Abel, ele era pastor de ovelhas. E Caim era agricultor. O tempo passou... Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção agrícola. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos do seu rebanho, carne de primeira qualidade. O Eterno gostou de Abel e da sua oferta, mas Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovados por Deus. Com isso, Caim ficou indignado e irritado. Mas o Eterno então disse a Caim, por que toda essa indignação? Por que você está tão irritado? Se você agir da maneira correta, será aceito. Mas se você não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Caim discutiu com Abel numa ocasião em que estava no campo. Caim partiu para cima do irmão e o matou. Então o Eterno disse a Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim respondeu, como eu posso saber, por acaso eu sou babá do meu irmão? E o Eterno disse, veja o que você fez. A voz do sangue do seu irmão está chamando a mim da terra. Daqui por diante você não vai tirar nada da terra, a não ser maldição. Você será levado desta terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão assassinado. Você vai cultivar a terra, mas ela não vai mais produzir como deveria. Você será um sem-teto e vaguear pela terra.
Então Caim disse ao Eterno: esse castigo é demais para mim, eu não posso aguentar. Estás me mandando embora desta terra e nunca mais poderei olhar para ti. Virei um sem-teto, um andarilho, e quem me encontrar vai me matar. E o Eterno disse: não, qualquer um que matar Caim será punido 7 vezes mais. O Eterno pôs um sinal em Caim para protegê-lo. Assim, quem o encontrasse não tentaria matá-lo. Caim retirou-se da presença do Eterno e saiu para o lado leste do Éden, vagando pelo mundo. Caim deitou-se com sua esposa, ela engravidou e teve Enoque. Então Caim construiu uma cidade, chamou-a de Enoque, em homenagem ao filho. Enoque foi pai de Irade, Irade foi pai de Meujael, Meujael foi pai de Metusael, Metusael pai de Lameque. Lameque casou-se com 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada deu à luz a Jabal, antepassado de todos os que moram em tendas e criam gado. Eles tinham um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os que tocam lira e flauta. Zilá deu à luz a Tubal-Caim, que se tornou um fabricante de ferramentas de ferro e bronze. A irmã de Tubal-Caim chamava-se Naamá. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam-me. Vocês 2, esposas de Lameque, escutem o que eu vou dizer. Matei um homem que me feriu, um jovem que me atacou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Adão deitou-se outra vez com a sua esposa, ela teve um filho que se chamou Sete. Então disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. E Sete teve um filho que se chamou Enos. Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e a prestar culto ao Eterno. Acabamos dia 1, hein, gente? Firme e forte nesse propósito. Aqui também tem muita coisa. Eu, como não sou muito teórica, a genealogia não me atrai muito, mas a gente vai ter muita genealogia aqui. E aqui vem o primeiro assassinato da Bíblia, né? E mais uma vez eu consigo ver com os meus olhos, né, a bondade do Senhor quando ele marca Caim, para que Caim não seja ferido nas andanças dele pelo mundo, né? Apesar dele achar cruel a disciplina e o castigo do Senhor, eu não vejo como um castigo, né? Conforme ele chamou, é consequência da decisão que ele tomou, né? Me vem muito forte aquele versículo que irai-vos e não pequeis, né? Então não se deixe colocar o sol sobre a tua ira, né? E o que eu vejo aqui Caim teve uma intenção errada, ele teve a oportunidade de se redimir, mas a soberba, né, a arrogância, o orgulho não permitiu que ele simplesmente voltasse atrás e se redimisse. E além do erro, ele foi lá e comete um outro erro, que é o assassinato do irmão. Aqui também tem muita reflexão, muita revelação, muita coisa maravilhosa pra gente ler, pra tirar daqui, né, pra ter revelação com o Senhor. Mas isso é individual de cada um, de novo, né? Eu vou falar isso toda vez. A nossa intenção é ler junto a palavra, fazer algumas breves reflexões aqui, né? Pontuar algumas coisas que a gente consegue ver aqui na leitura. E vamos juntos, 365 dias para ler a Bíblia em ordem cronológica, vai ser incrível. Tá bom? Vamos pro dia 2. Tchau, gente!